Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca Cotec Fadenor. Selecionei algumas questões que são importantes para essa banca de temas recorrentes, mas que também podem ser cobrados em outras bancas pensando nos concursos de educação física. Antes de iniciar as questões, de fato, se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação para concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo que você encontra informações tanto sobre o nosso curso online como também dos nossos e-books. Então, sem mais delongas, primeira questão. O papel da educação física ultrapassa o ensinar o esporte, ginástica, dança, jogos, atividades rítmicas e expressivas e o passar conhecimento sobre o próprio corpo para todos em seus fundamentos e técnicas, a dimensão procedimental, mas se inclui também os seus valores subjacentes, ou seja, quais atitudes os alunos devem ter nas e para as atividades corporais, pensando aí na dimensão atitudinal. E finalmente, busca garantir o direito do aluno de saber por que ele está realizando este ou aquele movimento, isto é, quais conceitos estão ligados àqueles procedimentos, a dimensão conceitual. E aí uma citação da Darido e do Souza Júnior em 2011. Assinale um exemplo de avaliação na dimensão atitudinal. Então, relembrando, aqui o enunciado já traz essa revisão, mas relembrando rapidamente, na dimensão procedimental, nós vamos ter o saber fazer, o procedimento, a técnica propriamente dita. A dimensão atitudinal é o saber ser, então como é que a gente relaciona os conhecimentos com os valores, com as atitudes, com o respeito ao próximo, com a cidadania de uma forma geral. E por último, a dimensão conceitual está relacionado ao saber, aos conceitos, à história, à teoria de fato. Então, nesse caso, nessa primeira questão, ele vai querer saber um exemplo de avaliação na dimensão atitudinal, ou seja, ao saber ser. Então, vamos lá. Alternativa A. Vivenciar situações de brincadeiras e jogos, na verdade, estaria mais relacionado à dimensão procedimental, ao vivenciar, ao praticar, de fato, aquelas brincadeiras e jogos. Item B. Conhecer mudanças pelas quais passaram os esportes, por exemplo, que o futebol, quando chegou ao país, era jogado apenas por uma elite, que o voleibol mudou as suas regras em função da televisão, etc. E aí, na verdade, esses conhecimentos estão relacionados ao saber ou à dimensão conceitual. Item C. Reconhecer e valorizar ações tolerantes relacionadas a habilidades, sexo, religião e outras. E aí sim temos o saber ser, a dimensão atitudinal de fato, aos valores, a convivência de forma geral, ao respeito. Então, de fato, reconhecer e valorizar ações tolerantes relacionadas a habilidade, sexo, religião e outras é um exemplo de avaliação na dimensão atitudinal. Item C já é o correto dessa questão. No item D, vivenciar diferentes ritmos e movimentos relacionados às danças, como as danças de salão, danças regionais e outras, estaria relacionada à dimensão procedimental. E definir os modos corretos de execução de vários exercícios e práticas corporais cotidianas, aí também não faria parte da dimensão atitudinal, mas sim, tanto a gente poderia encaixar tanto como uma dimensão conceitual, a partir do momento que a gente define ali quais são os modos corretos, entender como é o funcionamento de alguns exercícios, mas também podemos encaixar na dimensão procedimental a partir do momento que a gente está realizando aqueles exercícios de maneira correta. Então, de fato, primeira questão, item C, é o correto. Na dimensão atitudinal, a alternativa correta seria reconhecer e valorizar ações tolerantes relacionadas à habilidade, sexo, religião e outras. Primeira questão, item C, é o correto. Segunda questão, as crianças são, com frequência, incentivadas a refinar suas habilidades em um determinado esporte em tenra idade. A especialização precoce em esporte não é prejudicial em si, mas a especialização prematura pode apresentar um alto custo. O desenvolvimento de uma ampla variedade de habilidades de movimento fundamental maduro poderia ser sacrificado, consequentemente limitando o potencial para a participação em uma grande variedade de jogos, brincadeiras e atividades esportivas. Compreendemos que as habilidades motoras devem ser incentivadas de forma propícia, respeitando-se suas fases e estágios.
Para Galarrot, existem 3 estágios na sequência desenvolvimentista de habilidades de movimento especializados. São eles, e aí a gente relembra que Galarrot vai definir o desenvolvimento motor em fases, né? São 4 fases e em cada uma dessas fases nós vamos ter alguns estágios. Então, as fases do desenvolvimento motor, de acordo com Galarrot, são fase dos movimentos reflexos, fase dos movimentos rudimentares, fase dos movimentos fundamentais e fase dos movimentos especializados. Na fase dos movimentos reflexos, nós temos 2 estágios, a codificação e a decodificação de informações. Já nos movimentos rudimentares, também são 2 estágios, inibição de reflexos e pré-controle. Já na fase dos movimentos fundamentais, passam a ser 3 estágios, inicial, elementar e maduro. E por último, que é exatamente o que a questão pede, os estágios na fase dos movimentos especializados também são 3. Estágio de transição, estágio de aplicação e estágio de utilização permanente ou aplicação na vida diária ou aplicação nos movimentos especializados dos esportes e assim por diante. Então, na fase dos movimentos especializados, são 3 estágios: transição, aplicação e utilização permanente. Seja essa utilização no esporte, nas atividades da vida diária, no lazer e assim por diante. Então, dentre essas alternativas, a que vai ter a sequência correta, né, dos estágios é exatamente a alternativa A, estágio de transição, estágio de aplicação e estágio de aplicação ao longo da vida, que Galarrot chama também de estágio de utilização permanente. Então, segunda questão, item A, é o correto, pois traz essa sequência aí de estágios na fase dos movimentos especializados. Segunda questão, item A. Terceira questão, analise atentamente as afirmações a seguir e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa. As unidades temáticas do componente curricular Educação Física são brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, práticas corporais de aventura e conhecimento sobre o corpo. E aí temos uma afirmativa falsa, né? A gente relembra que nos PCNs são 3 blocos de conteúdos: os jogos, esportes, danças, jogos, esportes, lutas e ginásticas. O segundo, atividades rítmicas e expressivas. E o terceiro, conhecimento sobre o corpo. Já na BNCC, são 6 unidades temáticas, que são brincadeiras e jogos, danças, lutas, ginásticas, esportes e práticas corporais de aventura. Nessa afirmativa aqui, ele acabou misturando os blocos de conteúdos dos PCNs com as unidades temáticas da BNCC, né? Então, nesse caso, a afirmativa 1 é falsa, já que as unidades temáticas da Educação Física na BNCC são 6, porém, brincadeiras e jogos, danças, lutas, ginásticas, esportes e práticas corporais de aventura. Item 1, então, é falso. Afirmativa 2. Jogos eletrônicos são objetos de conhecimento da unidade temática brincadeiras e jogos para os anos finais do ensino fundamental. E aí, verdadeiro, a gente relembra que nas brincadeiras e jogos, lá na BNCC, nos anos iniciais, a gente vai ter as brincadeiras e jogos dos contextos, né, passando do contexto comunitário e regional até os jogos do Brasil e do mundo. Porém, nos anos finais, a unidade temática de brincadeiras e jogos está presente apenas no 6º e 7º ano, trabalhando exatamente os jogos eletrônicos. Então, a afirmativa 2 é correta. Temos então já falso e verdadeiro. Com isso, a gente já poderia começar a pensar nas alternativas, mas vamos comentar logo cada uma delas. Terceira afirmativa, as unidades temáticas do componente curricular Educação Física são brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. Perfeito, é exatamente isso que a gente comentou anteriormente. Quarta afirmativa, esportes de marca, precisão, invasão, esporte técnico combinatórios são objetos de conhecimento da unidade temática esportes para os 6º e 7º anos do ensino fundamental. E aí, verdadeiro também, quando a gente vê a distribuição dessas unidades temáticas ao longo do ensino fundamental, a gente vai ver realmente que na BNCC, 6º e 7º anos do ensino fundamental, nós vamos ter 4 esportes: marca e precisão,
invasão e técnico combinatórios. Então, quarta afirmativa também é correta. E quinta afirmativa, a unidade temática Práticas Corporais de Aventura não é aplicada nos anos finais do ensino fundamental. E aí é falso, já que na verdade as práticas corporais de aventura são trabalhadas apenas nos anos finais do ensino fundamental, sexto e sétimo anos. As práticas corporais de aventura urbanas e oitavo e nono anos, as práticas corporais de aventuras na natureza. Então, nesse caso, nós temos apenas os itens 1 e 5 como falsos, itens 2, 3 e 4 verdadeiros. Nesse caso, a alternativa D é a correta dessa terceira questão. Uma questão bastante interessante, trabalhando aí principalmente as unidades temáticas da BNCC, tópico fundamental, principalmente para concursos da licenciatura. Quarta questão, analise as tabelas A e B. Na tabela A ele fala, para que o objetivo de cada um seja alcançado, o objetivo de todos também deve sê-lo. Os jogos são divertidos para todos que têm um sentimento de vitória. Os jogadores aprendem a ter senso de unidade e a compartilhar o sucesso. O jogo é possível para todos e para cada um. O jogo é um caminho coletivo de evolução ou coevolução. E na tabela B ele fala, para que o objetivo de alguém seja alcançado, todos os outros devem ser incapazes de conseguir seus objetivos, são divertidos apenas para alguns e a maioria tem o sentimento de derrota. Os perdedores ficam de fora do jogo e simplesmente se tornam observadores, e o jogo é possível só para um ou poucos. Poucos se tornam bem-sucedidos nos jogos. E aí é uma adaptação da obra do Fábio Broto. Ao observarmos as tabelas A e B, podemos dizer que a tabela A é referente aos jogos, e aí, de acordo com as características da tabela A e B, pensando principalmente aí na referência, que é o Fábio Broto, a gente vê que na tabela A, pelas características de o objetivo ser comum, de todos compartilham a vitória, o jogo é possível para todos, na tabela A vai ser... pensando aí, vão ser características do jogo cooperativo, enquanto que na tabela B, por ter essa competição, esse divertimento apenas para alguns, já que para outros o sentimento vai ser de derrota, que o jogo só é possível para poucos, acaba sendo características dos jogos competitivos. Então na tabela A seriam jogos cooperativos e na tabela B jogos competitivos. Nesse caso, como a questão está perguntando, né, quais são as características da tabela A, nós temos então referente aos jogos cooperativos. Quarta questão, então, item C é o correto. E quinta questão, leia os dois casos a seguir. Caso 1. João é um aluno assíduo do sétimo ano do ensino fundamental. No início do ano, ele foi informado pela professora de educação física que as avaliações seriam feitas no decorrer de todas as aulas, através de observações avaliadoras no âmbito conceitual, procedimental e atitudinal. João compreende que esse formato de avaliação possibilita a aprendizagem durante o percurso. E no caso 2, Maria é uma aluna do nono ano do ensino fundamental. Ela possui um professor de educação física que passa avaliações exclusivamente no final do processo de ensino. Esse professor utiliza essas avaliações com o intuito somativo de cada proposta para saber se Maria e seus colegas aprenderam o que foi ensinado, sem chance de aprendizagem durante o processo no âmbito conceitual, procedimental e atitudinal. Podemos nominar o tipo de avaliação realizado pela professora de João como. E aí a gente relembra que quando a gente fala de avaliação, nós vamos ter três principais tipos. A avaliação diagnóstica, que geralmente ocorre no início do processo para coletar informações sobre a turma e, com isso, guiar o processo de ensino-aprendizagem. A avaliação formativa, que vai ocorrer durante todo o processo, permitindo aí ajustes, permitindo identificar o que está dando certo, o que não está tão legal e podendo aí trabalhar, sim, os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. E por último, temos a avaliação somativa, que vai ocorrer no fim do processo, buscando justamente atribuir uma nota, atribuir um conceito e ver se os alunos realmente captaram ali aqueles conhecimentos que foram trabalhados ao longo do processo. Então, nesse caso, no caso 1, como a professora de João
falou que essas avaliações seriam feitas no decorrer de todas as aulas, através de observações, e que esse formato de avaliação possibilita a aprendizagem durante o percurso, nós vamos ter uma avaliação formativa. E no caso 2, no caso de Maria, como o professor dela trabalha essas avaliações exclusivamente no fim do processo, com o intuito somativo de cada proposta, para ver se a Maria e seus colegas aprenderam o que foi ensinado, a gente vai ter uma avaliação somativa. Nesse caso, como a questão pede o tipo de avaliação realizada pela professora de João, nós temos a avaliação formativa. Item D é o correto da quinta questão. E com isso finalizamos essa nossa aula trabalhando questões da banca Cotec Fadenor. Espero que tenha gostado da aula. São temas importantes que podem ser cobrados tanto por essa banca, como também em outros concursos diversos da área da educação física. Qualquer dúvida, fico à disposição aqui no nosso canal, lá no nosso Instagram, @concurso-cdfísica. E lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação para concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.